Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Franca. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma explicação para vocês e um resuminho do que aconteceu no segundo livro, Chama de Ferro, para que vocês, quando forem ler o terceiro livro, Tempestade de Ônix, se o seu livro ainda não chegou, se você ainda não conseguiu ler, se você começou ou tá perdido, porque são muitas informações, então esse vídeo aqui vai ajudar muito. E assim, se você ainda não leu ou você ainda não terminou, já fica o aviso de que este vídeo vai conter spoilers. Vamos lá começar a falar sobre Chama de Ferro, que é o segundo livro da série. Esse livro começa com a Violet e o Xaden brigados, porque ela fica puta por ele ter escondido as coisas da rebelião e sobre os ataques dela. E aí ele fala assim, eu amo você, tipo, eu quero ficar com você. A gente tem que melhorar a nossa comunicação. Então, se você quer saber se eu tô escondendo mais coisas, começa a fazer perguntas. Aí ela fala assim, não sei se eu te amo mais, eu não quero ficar fazendo perguntas. Se você quiser me falar as coisas, você fala. E aí fica nesse chove não molha o livro inteiro. Tipo assim, ele falando, você tem que me perguntar. E ela fala, não, você tem que me falar, eu não tenho que perguntar nada. E aí entre isso eles se pegam às vezes, mas aí ela pega e fala, não, você tem que me contar as coisas. E realmente a relação deles fica nisso daí. Aí, como eles voltam pra escola, tipo, um novo ano vai começar, vai ter um novo parapeito. Aí nesse novo parapeito, nós conhecemos dois personagens novos, que é a Sloane, que ela é irmã do Liam. Lembra que eu contei pra vocês que o Liam morreu no final do primeiro livro? E aí, nisso, ela começa a ficar puta, tipo, ela odeia a Violet porque ela fica acusando, falando que o Liam morreu por causa dela. E a Violet já estava se culpando disso, então, tipo, ela fica se sentindo super mal. E também a gente conhece o Arik, que ele é filho do rei de Navarre, só que ele veio se alistar para ser cavaleiro escondido. Então, assim, o rei, a família real tá procurando ele e ele foi para Bajest virar um cavaleiro escondido. Então, tipo, ele foi para lá com outro nome, escondido, e só que assim, a Violet, por ser filha de um comandante, já conhecia os príncipes e tal. E aí o Eric pede pra Violet não contar nada, que ele tá lá escondido, que ele não quer ser príncipe, ele quer ser um cavaleiro. Ela falou, tá, beleza. E além dos novos cadetes, dos novos recrutas, chega um novo professor na escola que ele chama Varys. E esse professor, ele é extremamente abusivo. E aí uma das pessoas que ele pega pra Cristo é a Violet. Por quê? Porque ele tá, assim, com o Coronel Aetos, que é o pai do Dan. O Coronel Aetos, que foi quem mandou a formação da Violet para aquele posto de comando no final dos Jogos de Guerra. Então ele que armou para eles serem atacados pelos Venin, porque ele descobriu que o Xaden, tipo, e ela sabia dessa história dos Venin, e aí ele queria matar eles para eles não contarem pro resto do mundo. E aí o Varys tá macumunado com o Coronel Aetos, e ele fica armando, fazendo várias coisas para que a Violet conte que ela sabe e ela seja julgada como traidora do reino também. E como uma forma de prejudicar a Violet, ele começa a falar para Violet que ela é obrigada a trazer a Andarna para os treinamentos de voo. Só que o que acontece? Depois da Andarna ter usado os poderes dela no primeiro livro, ela entrou no chamado no sono sem sonhos, que é um período que os dragões eles ficam como se fosse hibernando para que eles se desenvolvam. A Andarna, ninguém sabia, só que ela ainda era um filhote.
Então ela nem deveria usar poder e ela também nem deveria ter se ligado a nenhum cavaleiro. Então ela precisa desse sono sem sonhos para tentar se desenvolver. E aí o Varys começa a falar: se você não trouxer andar na próxima aula, você vai sofrer as consequências. E aí ele fica ameaçando ela com este ponto. Um outro ponto que tem também é que o Shaden, ele já estava no 3º ano. E aí mandaram ele para uma base militar, para ele se alistar numa base militar bem longe da escola, que é para Violet e ele ficarem separados. Só que os dragões consorte, eles não conseguem ficar muito tempo separados. Então, uma vez por semana ou a cada 2 semanas, eles precisam se encontrar para que os dragões possam se encontrar. Só que assim, o que foi permitido foi que eles ficassem juntos por apenas um dia. Então assim, já era um voo super cansativo, super longo, e aí eles só podiam ficar, tipo, esse um dia, que era para os dragões se encontrarem mesmo e tal. Entre tudo isso, a Violet começa a fazer uma pesquisa sobre as Égides. O que são as Égides? São como se fosse uma pedra que ela é carregada de energia, de magia, e ela forma uma barreira em volta do reino que impede os Venin e os Rain, que é tipo o meio é tipo o dragão dos Venin, a atravessar. Então, quando eles atravessam essas barreiras, eles caem mortos. Então, a Violet começa a pesquisar como ativar essas Égides para tentar fazer elas naquelas outras aldeias, naquelas outras cidades em que não tem essa proteção, porque ela quer continuar ajudando esse povo que está sendo atacado, não tem armas, não tem proteção. Só que assim, o esquadrão, algumas pessoas, tipo os amigos delas, tipo o Rhydok, a Rhiannon, não foram naquele exercício de guerra, porque eles estavam em outro comando. Então eles não foram. E assim, ela não pode contar pra eles. E aí ela começa a guardar muita coisa dentro dela. Tipo, ela começa a ficar angustiada, porque ela não pode se abrir com ninguém. Tipo, a única pessoa perto dela que sabe é o Shaden. Só que o Shaden foi enviado lá pro posto de comando e ela não consegue falar com nenhum dos amigos dela. Aí tem uma escriba que ela faz a amizade que chama Gesínia. E aí ela começa a pedir livros sobre as Égides pra Gesínia, e a Gesínia começa a ajudar ela. Aí, como essa é uma pesquisa que ela tem que fazer em segredo, a Gesínia começa a pegar esses livros pra Violet na biblioteca, só que aí ela não registra que, tipo, esses livros saíram. Então a Violet tem que começar a estudar, tipo, super rápido, porque a Gesínia precisa devolver esses livros, esses pergaminhos na biblioteca da escola para que ninguém desconfie do que está sendo pesquisado, do que está sendo feito. O professor FDP que entrou, o Varys, ele começa uma nova matéria de que é sobrevivência a interrogatórios. Pensando, tipo, ele fala, eu tô treinando os cadetes, porque se algum dia eles forem raptados, eles vão estar treinados a não falar nada. Só que aí o que eles fazem? Eles começam a dar umas substâncias para esses cadetes que corta a conexão deles com os dragões e corta o sinete deles. Então eles ficam dentro da sala de interrogatório sem nenhum poder à magia. E aí não é avisado quando vai ser, qual esquadrão que vai. Então, um belo dia, a Violet tá lá e aí ela é raptada para essa aula e aí ela descobre que essa substância que corta a conexão com os dragões, com o poder dela. E aí ela fala, mano, o Varys vai fazer um interrogatório comigo, eu não vou ter poder, eu não vou conseguir esconder nada dele, a gente precisa sair daqui. Aí ela manda mensagem que é, tipo, ela tenta falar para as pessoas não tomarem essa substância e aí eles dão um jeito de escapar e tal, eles fogem
daquela sala de interrogatório. Mas assim, antes deles conseguirem fugir, o Varys enche a Violet de porrada. Ele enche a Violet de porrada. A coitada fica num estado triste. Triste, 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 triste. No primeiro livro, tem uma parte de que a Violet, ela ataca o Jack, aquele FDP, e aí ela, com o cinete dela, ela joga um raio, joga uma montanha em cima dele, porque ele tava tentando matar os outros cadetes, e aí ela mata o Jack. Só que aí, neste segundo livro, eles estão bem lá numa aula. Eles estão bem lá numa aula e o Jack simplesmente volta. E aí fica todo mundo, inclusive nós leitores, ficamos assim, tipo, como é que esse FDP voltou? Ele não tava morto, ela não tinha matado ele? Oxi, gente, não tô entendendo nada. E aí continuam as aulas, o Jack volta pras aulas, fica todo mundo pasmo, ninguém quer muito falar com ele, só que aí ele vira pra Violet e fala, Violet, eu sei que você me matou, só que eu não era uma boa pessoa mesmo, não sei o que, nem precisa ficar com medo, eu não vou tentar nada, não sei o que. Aí tem uma outra aula de voo em que a Violet não leva a Andarna, porque a Andarna tá no sonho sem sonhos, no sono sem sonhos. E aí o Varys falou, beleza, você não trouxe ela, então você vai sofrer as consequências. E aí, como consequência, ele obriga a Violet a usar o cinete dela, a usar os raios até a exaustão. Então ela fica usando os raios dela, ele obriga ela a ficar usando por várias horas até que ela desmaia até a exaustão. Aí, durante uma das aulas, uma das professoras conta que o posto de Samara, que é bem o posto em que o Shaden tá, foi atacado e um dos cavaleiros tá muito ferido, quase morrendo. Aí o Tern não consegue fazer conexão com a Sgale, aí ele fica doido, aí ele fala pra Violet, a gente vai pra lá agora, aí ela sai da aula, vai lá pra encontrar eles e tal. Aí chega lá, o Shaden tá bem, tá tipo de boa. Aí ele fala assim, ó, a gente vai fazer uma entrega de armas pra algumas pessoas da aldeia vizinha, você quer ir? Aí ele fala, vamos. Aí, chegando lá e tal, eles têm um encontro com algumas lideranças da aldeia lá. E aí, uma das pessoas que estão lá chama Catriona, ou seja, o apelido dela é Cat. Aí, ela começa a lembrar de uma conversa que ela teve com um personagem que chama Bode, que é o primo do Xaden. E o Bode falou assim, ó, ele te ama, não fica desconfiando dele. Mesmo ele tendo te escondido algumas coisas, ele fez pra te proteger. Ele te ama mais do que ele amava a Cat. Aí ela, quem é Cat? Ele, ops, falei demais. E aí, quando ela conhece essa personagem, ela começa a liderar os pontos. Que essa mina é uma ex do Xaden. E aí ela começa, tipo, a ter um ataque de ciúmes. Tipo, mano, como assim? Mais uma coisa que você não me contou. Que, tipo assim, você tem uma ex, você ainda se encontra com sua ex, mesmo se for pra fazer negócio, e você não me contou. Aí ela volta pra escola, e aí o Varys vai inspecionar as coisas dela, e ela tá carregando uma adaga da Revolução, tipo, uma adaga dessas que é contrabandeada pros rebeldes. E aí a Rhiannon, que é amiga dela, com o cinete dela, a Rhiannon com o cinete dela, ela consegue, tipo, trazer as coisas de longe pra perto dela. Tipo aquela magia que tem no Harry Potter. Aí a Rhiannon esconde a adaga pra ela, o Varys revista as coisas da Violet, não tinha nada, ela é dispensada, só que a Rhiannon fala, meu, você tá com uma adaga, tipo, das que foram contrabandeadas, você vai ter que me contar o que tá acontecendo. E aí não tem jeito, a Violet, tipo, reúne os amigos dela lá, os principais amigos dela, e conta tudo que ela aconteceu, desde do exército de guerra que eles passaram, que foi armado, até os ataques dos Venin, até a população que tá desprotegida, ela conta tudo. O que deixa ela mais aliviada e tal. E aí os amigos dela falam assim, meu, você não precisa fazer as coisas sozinha, você tem que começar a confiar na gente também, a gente vai te ajudar a pesquisar as coisas lá que você tá pesquisando nos livros com a Gezinha. Aí a Gezinha, ela descobre que existe um cofre dentro da biblioteca da escola, que existe 2 diários, que é os diários dos primeiros cavaleiros. E aí ela fala pra Violet, meu,
como é o Diário dos Primeiros Cavaleiros, certeza que vai ter as informações que a gente precisa, que a gente não tá achando. Aí eles armam todo um plano pra pegar esses diários, inclusive eles têm a ajuda do Eric, porque uma das coisas que eles têm que fazer lá, tipo, a porta da biblioteca só é desbloqueada com sangue real. E aí, como o Eric é filho do rei, ele consegue desbloquear, eles conseguem pegar os diários. Aí eles dividem, tipo, fica um diário com a Violet, um diário com a... Eles enviam pro Brennan, o irmão da Violet. Aí, quando a Violet tá saindo de lá, ela encontra o Nolan. O Nolan é um personagem que ela conhece desde quando ela era pequena, porque quando ela é pequena, ela tem lá aquele problema das articulações dela, ele sempre ajudou ela a consertar, tipo, quando ela tinha alguma fratura, alguma entorse, alguma coisa assim. Aí ele encontra ela e fala, nossa, Violet, você tá tão cansada e tal, você não quer tomar um chá? Eu tô com um chá aqui super bom e tal. E ela, inocente do jeito que a Violet é, ela aceita o chazinho. Só que o chazinho tava com o quê? Com aquela substância que corta o sinete e corta a conexão com os dragões. E aí ele pega e fala pra ela, ó, a gente sabe que vocês roubaram os diários, você vai ser levada para interrogatório. Aí o Varys pega a Violet, eles ficam lá assim por dias, a Violet fica sendo espancada, aí o Nolan vem e regenera ela. Aí o Varys espanca ela mais, o Nolan vem e regenera ela. Aí só que assim, a Violet ela não conta nada, tipo, ela fala assim, eu não vou contar, não vou abrir minha boca, ela tenta bloquear as memórias dela, tudo. E aí o Varys fala assim, beleza, você não vai contar? Você não vai contar por livre e espontânea vontade? Então se você não vai contar, alguém vai ver. Quem ele traz? O Dan. Ele traz o Dan pra ver as memórias dela, aí ele põe a mão na cabeça dela, e aí ela começa a mandar um monte de memórias, assim, um monte de imagens dele pra contar a história do que tá acontecendo. Tipo, que existe as pessoas inocentes que estão sendo atacadas e tal e tal. E aí o Dan, tipo, fica meio, tipo, mano, não, assim, porra, isso tá acontecendo mesmo. E aí ele ataca o Varys. Nisso que ele ataca o Varys, o Shaden também entra, tipo, arromba tudo e tenta salvar ela. Só que aí, como ele viu que o Dan tava, tipo, lendo as memórias dela, ele começa a atacar o Dan. Aí a Violet fala, não é pra bater nele, ele me ajudou e tal, não sei o quê. E aí eles soltam a Violet e a Violet mata o Varys. Essa parte, assim, é, tipo, fodástica, sabe, gente? Aí eles saem de lá e o Shaden fala pra Violet, a gente precisa ir embora porque você matou um professor, você roubou os diários, você vai ser acusada de alta traição, a gente precisa ir embora daqui. A Violet fala, não, beleza, a gente vai, só que eu acho que as outras pessoas que estão na escola, elas merecem saber a verdade. Eu fiquei no escuro por muito tempo, eu acho que eles merecem saber a verdade. Vamos contar a verdade pra eles e aí eles escolhem se eles vão querer ficar ou se eles vão com a gente. Aí a Violet passa as imagens da verdade, tipo, da rebelião, tipo, das pessoas, tudo, pro Tern. O Tern manda as imagens para os outros dragões e os outros dragões mandam para os seus cavaleiros. E aí se divide, tipo, algumas pessoas permanecem na escola e os que acreditam neles vão com eles para Aretia. Aí lá ela pega um dos diários lá, ela traduz os diários e aí ela vê que, pela tradução dela, o que ela entendeu é que ela tinha que pegar o sangue dos 6 cavaleiros mais fortes, colocar sobre a égide carregada de magia e aí ela ia se ativar. Aí quando eles tentam fazer isso, tipo, eles reúnem os 6 cavaleiros mais fortes, põem o sangue lá, não dá certo. Aí a Violet, tipo, fica puta porque não deu certo o negócio que ela tava fazendo. Aí ela pede ajuda pro Dan ajudar ela a traduzir, porque ele também sabe de vários idiomas e tal. Aí ele ajuda ela a traduzir. Não são 6 cavaleiros, são 6 dragões que a gente tem que usar. Aí ela vai ter uma conversa com o Shaden e fala assim, a gente precisa resolver, porque assim,
Pelo que tá escrito no livro, a gente aqueles dragões só vão poder ativar uma égide. Então a gente vai ter que ver qual égide vai ser ativada. Aí ele fala assim, não, vamos pensar, beleza. Aí uma alternativa a usar os dragões é ativar a égide com uma luminária lá que é descrita. Essa luminária, ela tá em poder de um conde de outro território. Eles vão lá até lá, e aí esse conde fala assim, ah, beleza, vocês querem a luminária, eu dou a luminária pra vocês se ela, aí ele aponta pra Violet, demonstrar os poderes dela. Aí a Violet vai e demonstra, só que aí esse cara pega e joga um veninho lá, tipo, aí a muito custo ela consegue matar esse veninho, aí o cara fica, nossa, seus poderes são muito foda, não sei o que, não sei o que lá. Você pode levar a luminária, só que eu tenho mais uma condição. Você só vai poder levar a luminária se você levar com você os paladinos e os grifos. Os paladinos e os grifos é tipo os cavaleiros de dragões e os dragões, só que daquela terra ali. Aí eles falam com o Brennan, que é quem tá organizando tudo, ele falou assim, ah, tá bom, pode trazer que pelo menos eles vão ser uma força a mais. Só que o que acontece é que os grifos, eles não conseguem voar o mesmo tanto que os dragões, porque eles são menores, as asas são menores, e aí a volta pra Aretia é tipo muito, muito difícil. E nessa volta um dos grifos e um dos paladinos morre. E aí a Kat é ex do Xaden, que também é uma paladina que é sobrinha lá do conde, ela começa a, tipo, ficar puta com a Violet, falando, mano, você que matou, tipo assim, você não protegeu, a gente tá vindo aqui por sua causa, tipo, a gente tá indo por sua causa, você não protegeu. E aí elas começam, tipo assim, elas já tinham uma inimizade, porque a ex e a atual do bonitão, e aí, tipo, essa amizade, tipo, essa inimizade subiu, tipo, a 1000%, por causa dessa morte desse paladino. Aí eles voltam lá pra Aretia, aí a Violet e o Xaden ainda estão naquela, tipo, ai, você tem que fazer as perguntas certas, ah, você tem que me contar as coisas. Aí a Violet fala, beleza, você quer que eu te faça as perguntas certas? Então qual que é o seu segundo sinete? Aí o Xaden fica, como você sabe disso? Porque a Violet descobriu que quando o dragão atual da pessoa já se ligou no passado a um dragão a um cavaleiro da mesma família, o cavaleiro atual pode desenvolver 2 sinetes. E um tempo atrás o Xaden tinha escapado, tipo, tinha contado pra Violet que a Sgale já tinha se ligado ao avô dele. Só que assim, o avô morreu, a Sgale sobreviveu e aí ela escolheu ele de novo. Então, tipo assim, como a Sgale já tinha se ligado a uma pessoa da família, então, teoricamente, o Xaden tinha 2 sinetes. O sinete conhecido do Xaden é das sombras. Ele era manipulador das sombras. Só que o outro, até então, não era falado. Aí o Xaden fala pra ela assim, tipo, mano, você tá louca, não sei o que, nada a ver. Aí ela fica puta, tipo, ah, você não quer que eu faça as perguntas? O que adianta eu ficar fazendo as perguntas pra você se você não vai me responder? Aí eles ficam numa treta. Aí o Brennan chega lá onde eles estão e fala assim, meu, a gente tá sob ataque. Aí eles vão lá, correm na Égide de Aretia, tenta ativar ela, eles conseguem. Só que assim, eles falam, meu, como que a gente sabe se tá 100% certo? A gente sentiu alguma coisa, mas a gente não sabe que se tá 100% ativada, se vai funcionar igual funciona em Navarre. Aí eles meio que se separam, tipo, em grupinhos pra enfrentar os Venin que estão vindo. E o Xaden vai com a Violet. Aí eles estão lá esperando no local lá pra enfrentar os Venin. Aí ela fala, meu, você não vai me contar qual que é seu segundo sinete? Aí ele fala, meu, se eu te falar, você não vai me amar mais. Aí ela fala, o meu amor não é assim tão fraco. Aí ele conta que que ele realmente tem um segundo sinete, e o segundo sinete dele é ler a intenção das pessoas. Aí ela começa a falar assim, nossa, então se esse é o segundo sinete seu, então você sempre leu as minhas segundas intenções. Então quando eu queria ficar com você, você já sabia que eu queria ficar com você. Aí ele fala assim, viu?
tipo assim, eu te contei e você já não tá me amando mais, você já tá puta comigo. E ele fala assim, realmente, quando você quis ficar comigo a primeira vez, eu sabia que você tava com essa intenção, mas depois eu parei de ler as suas intenções, porque senão o nosso relacionamento não ia ser verdadeiro. Ela fala assim, eu não deixei de te amar agora porque o meu amor não é fraco. E aí, os Venin vêm, só que aí quando atravessa, eles caem, e aí quer dizer que a égide dela, tipo, tinha dado certo realmente. Aí tem uma reunião com o comando de Navar, que aí o comando de Navar pede ajuda, porque fala que eles descobriram que eles vão ser atacados lá em determinado momento, só que eles falaram assim, vocês não protegeram nossas aldeias, vocês deixaram a população morrer, a gente não vai ajudar vocês. O máximo que a gente pode fazer é voltar para as aulas e, tipo, enquanto a gente estiver aí, a gente vê. Aí eles voltam para as aulas e aí eles estavam na aula lá de, tipo, de planejamento de batalha. E aí a Violet começa a perceber que o grupo de Venin no mapa, eles estão reunidos bem onde tem as égides de Navar. Aí ela sai correndo e vai encontrar a mãe dela e fala assim, mãe, eu acho que as égides de Navar vão cair, porque os Venin estão se reunindo lá perto das égides. Aí a mãe dela fala, meu, você tá louca, as nossas égides são, tipo, super fodásticas, elas funcionam há anos, elas não vão cair. Aí ela fala assim, meu, será que você pode acreditar em mim pelo menos uma vez na sua vida? Se você não tá acreditando, então a gente pode ir lá pelo menos conferir, porque se tiver funcionando, a gente deixa esse papo pra lá. Aí elas vão lá na égide e as égides estão super estranhas, a pedra lá das égides estão super estranhas. E quem que tá lá? O Jack. Sim, o FDP do Jack. E ele faz o quê? Ele corta a cabeça de um dragão, o sangue do dragão jorra na pedra e a égide para de funcionar. E é nessa hora também que o Jack começa a mostrar a sua verdadeira forma, que ele conseguiu, tipo, voltar à vida e tal, porque ele se transformou num Venin. A pessoa, ela se transforma num Venin quando, em vez dela canalizar a magia de um dragão, ela canaliza a magia da terra. Tipo, de alguma coisa inanimada, assim, da terra, do ar e tal. Ele não canaliza de um dragão. E o Jack virou um Venin. O Brennan e o pessoal de Aretia que falou que não ia ajudar, chega pra ajudar também, tudo tal. Aí a Andarna e os dragões chegam pra ajudar, só que aí a Andarna acordou e aí a Violet começa a olhar assim e fala, meu, a cor dela tá estranha. As escamas dela tá de uma cor diferente, o rabo dela que achavam que até então sabia que a Andarna era de uma raça de dragão chamada Rabo de Pena. Aí ela falou assim, nossa, o formato do rabo dela também tá estranho, ela tá muito maior do que ela tava, o que tá acontecendo? Só que aí os Venin começam a chegar e aí, tipo, começa uma puta luta. No meio da treta, a Gesínia começa a correr atrás da Violet, que nem uma doida. A Gesínia chega e fala, meu, a tradução de vocês estava errada. Tipo assim, claramente a Violet não é uma boa tradutora. A Gesínia fala, meu, a tradução de vocês estava errada. Não tá falando que a gente precisa de 6 dragões. Tá falando que precisa de 7 dragões. Aí a Violet fala, meu, mas não existe 7 raças de dragões, só existem 6 raças de dragões. Até que ela olha pra Andarna e fala, meu, ela não parece com nenhuma raça de dragão conhecida. E aí ela começa a desconfiar de que a Andarna é de uma raça diferente, já que ela não é igual a nenhum dragão que tinha ali, que era ligado a algum cavaleiro. Só que, para os dragões soltarem o fogo dele em cima da égide, essa égide ela tem que estar embebida de magia. Aí a Violet corre lá e começa a soltar, tipo, magia em cima dela, da pedra. Só que assim, ela já tá chegando na exaustão. Aí ela chega na exaustão e tal, ela precisa parar. Chega a mãe da Violet lá,
com a Sloane, que é a irmã do Liam que morreu no primeiro livro. Aí, por quê? Porque o sinete da Sloane é que ela consegue fazer como se fosse uma ponte. Ela suga a magia ela suga a magia, o sinete de uma pessoa e consegue usar em outra coisa. Então a mãe da Violet estava soltando a magia do sinete dela na pedra, ao mesmo tempo que a Sloane estava sugando o sinete dela e colocando na pedra também. Só que aí a mãe da Violet toma a decisão de que ela vai colocar toda a magia dela na pedra, e ela faz isso e a mãe da Violet morre porque ela se sacrificou pra Égide ser embebida de magia. Aí a Égide que tinha caído, a Égide Navarre que tinha caído, ela volta a funcionar. Aí nesse meio tempo que a Violet recuperou as forças dela, ela sente que o Xaden não tá bem. E o Xaden, ele tinha ido lutar com um cara que, tipo, um ser lá que eles chamam o Mestre dos Venin. E esse Mestre dos Venin ficava falando com a Violet nos sonhos dela, tipo, sempre ficava aparecendo, sempre falando que, tipo, ela vai morrer, a gente vai pegar ela, não sei o quê. E aí ele apareceu no meio da batalha e o Xaden foi lá lutar com ele. Aí ela corre até lá onde o Xaden tá. E, gente, essa é a parte mais impactante dessa história. Ela corre lá onde o Xaden tá e ele tá ajoelhado no meio de um descampado. Aí ela fala, meu, você conseguiu derrotar ele? Aí ele fala, consegui. Só que ele não tá olhando pra ela. Ele tá, tipo, ajoelhado com a cabeça baixa, assim. Aí ele, tipo, consegui. Aí ela falou assim, meu, minha mãe morreu, ela se sacrificou pra encher a Égide de magia e tal, não sei o que. E aí ele conta, ele fala, meu, tipo, sinto muito, não queria que você passasse por isso e tal. E aí ela percebe que ele não tá olhando pra ela, que, tipo, ele tá respondendo, ele tá ouvindo, mas não tá olhando pra ela. E aí ela pega e puxa, assim, a cara dele pra ela, pra olhar nos olhos dele. E quando ela olha nos olhos dele, os olhos dele tá vermelho, que é a marca registrada do Venin. Ou seja, o Xaden, quando tava lutando com o Mestre dos Venin, ele não era força suficiente, ele já tava, tipo, levando à exaustão a magia dele com a Esgale. Ele começou a canalizar da terra e virou um Venin. E é assim que termina o segundo livro, Chama de Ferro. Gente, vamos lá. Minhas considerações. Continuo achando que a Violet é uma insuportável, porque, tipo, nesse livro ela fica ainda mais desse negócio, tipo, ele não fala comigo, não sei o que, ele não me ama e tal, sendo que claramente o Xaden tinha porque, assim, os motivos dele eram de força maior, tipo, era pra proteger pessoas, proteger um povo, entendeu? E assim, tipo, e ela fica nessa coisa, ele não me ama, não sei o que, eu gosto dele, mas eu não confio nele, eu quero ele, mas ele não fala comigo. Tipo, mano, por favor, amiga, vamos parar com isso. Só que assim, nesse livro acontecem coisas assim muito impactantes. Muito impactantes mesmo. Tipo, o Jack voltando e se tornando um Venin, a mãe da Violet morrendo e o Xaden se tornando um Venin, a descoberta da Violet em relação a Andarna, que a Andarna é um outro tipo, teoricamente é um outro tipo de dragão. Então, assim, tem pontos muito importantes nesse livro, assim. Esses são pontos que você precisa ter na mente quando você for ler Tempestade de Ônix. Não vou dar mais informações assim. Eu já li Tempestade de Ônix, eu sei o que vai ter desdobramento, o que não vai, quais são as consequências, mas isso é assunto para um outro vídeo. E por enquanto, este é o resumo que eu queria trazer para vocês de Quarta Asa, Chama de Ferro, livros 1 e 2 da série O Imperiano. Comentem aí se vocês lembravam desses pontos para quem já leu, se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa importante.
Vamos conversar. Espero que esse vídeo ajude quem está aí querendo ler, quem está esperando o seu Tempestade de Ônix chegar, para quem já leu, mas não lembrava de algumas coisas. E foi isso por hoje. Curta, comenta, compartilha, ajude o canal Leitura Franca a crescer cada vez mais. E foi isso por hoje. Um beijo e boa leitura!